Olá, aqui é Tatiana Almeida e hoje eu quero compartilhar com você uma técnica bastante simples para resolução de problemas. É comum no dia a dia a gente se deparar com alguns processos que simplesmente não estão funcionando. E a gente nem sempre sabe como resolver, qual que é o motivo, e em vez de ficar dando murro em ponta de faca, a ideia dessa técnica é chegar na raiz do problema, para que aí você possa tomar uma decisão eficiente que vai resolver esse problema. E a gente não está falando aqui de problemas hipercomplexos que tenham uma série de ramificações. A gente está falando de problemas simples do dia a dia ou moderados. Então, como é que é essa técnica? Basicamente, você tem que se perguntar e perguntar para a sua equipe 5 vezes, no mínimo, por quê? Então, como é que é isso? Quando a gente tem um problema, você tem que perguntar, o problema é esse, tá? Mas por que esse problema existe ou tá dessa forma? Ah, por conta disso. E por que isso está acontecendo? Ah, por conta disso. E por que isso está acontecendo? Até você chegar na raiz do problema e aí sim poder resolver essa questão. É importante falar que nessa técnica a gente lida com fatos, coisas que realmente aconteceram, e não suposições do que pode vir a acontecer. Então vamos ilustrar essa técnica com um exemplo. Então vamos dizer que um dos seus clientes, que você já tem, que você já conhece, que já tem um relacionamento, não quer pagar por alguns folhetos que você imprimiu. Estamos falando de uma gráfica, por exemplo. E aí você volta para a equipe e pergunta por que o cliente não quer pagar os folhetos dessa vez. Então esse é o primeiro porquê. E aí a equipe diz que o cliente disse que os folhetos foram entregues com atraso, então ele não pode usar. Então se ele não pode usar, ele não quer pagar por isso. E por que segundo porquê. E por que os folhetos foram entregues com atraso? Ah, porque esse trabalho demorou mais do que o planejado. E por que esse trabalho demorou? Terceiro porquê. E por que esse trabalho demorou mais do que planejado? Porque acabou a tinta da impressora. Quarto porquê. E por que acabou a tinta da impressora? Porque ontem recebemos um pedido de última hora que gastou toda a tinta que a gente tinha no estoque e o nosso fornecedor de tinta não entrega com essa rapidez que a gente necessitava. Então, só quando ele entregou que a gente pôde fazer os folhetos desse cliente. Então, com esses porquês, a gente chegou num problema, numa raiz do problema que pode ser resolvida. E aí você com a sua equipe podem entender que precisam, por exemplo, buscar um fornecedor que entregue com mais rapidez, tenha um acesso rápido a isso, ou não aceitar pedidos de última hora, ou trabalhar com estoque maior, aí a equipe junto com você vai decidir o que é melhor. Mas chegou no problema, que o problema não é que o cliente simplesmente não quer pagar, você tem um problema maior e você precisa chegar nessa raiz desse problema para que essas coisas não aconteçam novamente. Então a gente está falando de um instrumento, de uma técnica de prevenção para que de fato não volte a acontecer, porque a gente está trabalhando na raiz do problema. Eu não sei se você conhecia essa técnica ou não, mas espero ter ajudado. A gente se vê no próximo vídeo.